É muito fácil a gente apontar o dedo para o narcisista, né? Uma pessoa narcisista, sem entender o que faz com que uma pessoa, uma mulher, por exemplo, esteja vivenciando essa relação. Por que que uma mulher, por exemplo, é filha de uma pessoa narcisista, seja uma mãe ou um pai? Ou por que que essa mulher se relaciona com homens com traços narcisistas, por exemplo? Por que que no trabalho tem pessoas narcisistas com o qual ela tem que conviver ou se relacionar e assim por diante? Então é muito fácil apontar o dedo de que aquela pessoa é narcisista e que fere, então ela é o vilão. E a outra pessoa, então, é quem? A mulher que está recebendo isso, a vítima. Então fica a vítima e o algoz. Será que realmente é assim? Mas o que faz com que aquela que se coloca como vítima atrai, esteja vibrando nessa energia para vivenciar isso? Se isso te interessa, vamos aqui nesse vídeo olhar através do pensamento sistêmico sobre o narcisismo e a dependência emocional. Eu sou Edneia Romit, terapeuta integrativa do Espaço Recrisse Online. Tenho um curso totalmente para mulheres corajosas que estão a fim de olhar para o seu emocional e trabalhar isso, entendendo as razões, vidas emocionais, dependência emocional, para que possa viver a vida que sempre quis viver. Você vai conferir na descrição desse vídeo. Bom, vamos por partes então. As relações com pessoas narcisistas, né? E a pessoa que está se relacionando, uma mulher, por exemplo, né? Seja isso uma mãe, um pai, como eu falei, um relacionamento que pode não ser só afetivo, pode ser no trabalho, uma amizade também. Então, o narcisista, vamos por partes. O narcisista geralmente só se aponta o dedo, essa pessoa é narcisista, essa pessoa é horrível. Sim, tem uma maneira de a gente aprender a se relacionar com uma pessoa narcisista, porque nós não podemos excluir uma pessoa, a pessoa existe, mas como nós vamos se relacionar é o que você vai aprender. Se você tem esse problema na sua vida, e tem muitas pessoas narcisistas em sua vida, você tem que entender o que em você está causando isso para você saber lidar com isso. Então, no meu curso você aprende isso. Mas o narcisista é uma pessoa que ele tem um motivo, ele tem uma razão dele ser assim. Não justifica determinados atos que essa pessoa faz, mas tem a razão, tá? A razão, o motivo de por que ele é assim. Às vezes aconteceu algo tão grave, mas tão grave, um choque tão grande, um trauma, que essa pessoa, a única maneira dela conseguir viver em família, na sociedade, no mundo, é se posicionando dessa forma, né? E esse narcisista, a gente às vezes fica errado um pouco essa palavra, né? Como aquela pessoa que é só ela que é vista, assim, é só ela que é vista, mas de um lado negativo, né? Essa pessoa só chama toda a atenção para ela, mas de uma forma negativa em relação ao outro, né? Vendo a outra pessoa como uma pessoa inocente, para que essa pessoa se sinta só, que se essa pessoa que é o vítima de um narcisista é insuficiente, como diz o narcisista, então que sofro por você ser assim, sou eu que tenho que te ajudar, tu não é nada. Então diminui esse outro para que ela possa se exaltar e ser alguém. Mas tem uma razão de por que uma pessoa é narcisista. Às vezes um trauma muito grande, uma morte violenta que aconteceu de algo, alguém foi tão forte que ela não soube como lidar com isso. Então ela está vivenciando dessa maneira, porque daí dessa maneira ela consegue viver, né? Então no pensamento sistêmico, na constelação, eu lembro quanto foi difícil para mim, às vezes tirar um rótulo, né? Rótulo de narcisista, de ver a pessoa é narcisista, a pessoa é vítima, a pessoa é isso. Não,
as pessoas são apenas pessoas. Os comportamentos, né? Quando a gente define o comportamento, é assim, a gente está excluindo. Ao excluir, eu estou trazendo mais dor e mais problema para mim. Então, eu tenho que saber o que em mim faz com que eu tenha que vivenciar isso e como eu resolvo essas situações, que aí é toda uma trajetória muito poderosa e muito linda através do curso Jornada de Autoconhecimento e Crescimento Pessoal, através do pensamento sistêmico para mulheres. Tá? Então, o narcisista é essa pessoa, tem um vazio tão grande, imenso dentro dele, que ele precisa se ajustar dessa forma, ele, ela, né, a pessoa. A dependente emocional, a pessoa que é dependente emocional, chamado de vítima de um narcisista, vamos dizer assim, né? Então, é aquela pessoa que foi uma criança ferida, que teve suas necessidades não atendidas e que não tenha sido atendida pelos pais, pelos cuidadores, pelas pessoas, que sentiu que não teve isso e que às vezes não teve. Né? Sentiu que não teve o seu emocional atendido, essas necessidades emocionais atendidas, não sentiu a segurança por conta do que os pais tinham trabalho, os pais tinham uma outra maneira, ou mesmo por pais narcisistas, por exemplo, 1 ou 2, né? Por situações lá da infância, de vícios, de brigas, de confusões, né? Quanto que isso era muito mais hoje em dia, as pessoas estão muito mais, vejo tantas crianças superdotadas hoje, né? Claro que tem a lei da reencarnação, então conforme a gente vai evoluindo, vai vindo melhor ainda, né? Mas quanto tá melhor, os pais cuidam mais, é diferente a educação, né? Do que era e não é culpa de ninguém, é graças àqueles ancestrais lá que nós podemos hoje fazer melhor. Então, o que acontece, né? A vítima de narcisista, seja de um pai, de uma mãe, de uma vivência com o irmão, com o familiar, vai atraindo pessoas no trabalho, chefe narcisista, colega narcisista, na escola, um namoro, casa, né? Às vezes com a pessoa narcisista, uma série de coisas, diz, meu Deus, a minha vida é só essa. Porque essa pessoa, ela foi uma criança ferida, com rejeição, com abandono, com dor, né? Então, o que acontece? Vai se encaixar perfeitamente. Quando a pessoa vai crescendo, ela precisa ser aquela pessoa que precisa ser boazinha, agradar os outros, né? A vítima, fazer tudo para que os outros vejam o seu valor, porque se eu não tenho minhas necessidades atendidas, né, eu fico carente, então eu tenho que encontrar uma maneira de eu fazer com que as pessoas possam me ver, me atender, então eu vou ser boazinha, vou agradar, vou fazer coisas, e aí vem o salvador, a guerreira, que eu falei até num vídeo anterior a esse, você pode assistir esse vídeo, né, deixar de ser a guerreira porque pesa demais para ser uma mulher mais realizada. Então, o que acontece? É um encaixe perfeito entre as duas peças, né, o narcisista, que tem um vazio muito grande e profundo, que é uma dor, não deixa de ser um vazio parecido com a dor de uma pessoa dependente emocional que não teve suas necessidades emocionais atendidas, sem culpa de ninguém, mas por razões. Então, é um encaixe perfeito. Esse aqui quer agradar e esse aqui quer dominar, controlar, invalidar. E aí vai se encaixar perfeitamente, né? Então, o que acontece? Como eu lido, né, como a explicação de a razão, né, de só apontar o dedo, a pessoa não fez isso, a pessoa não sei o que, tem uma razão. A pessoa que é vítima, que é um dependente, tem uma razão. Então, apontar os dedos, esse é vítima, esse é narcisista, não é a melhor saída. E eu sei que dói, eu sei que as pessoas dizem, ai, não quero ver esse assunto, ai, que horror, não é assim que funciona, porque tu não conhece uma história, porque tu não isso. Sim, as histórias são tristes, as histórias são dolorosas, mas estou falando para quem quer olhar para isso, para quem está disposta a olhar, cansada, querendo olhar para o seu emocional e dizer, poxa, quero colocar uma lanterna, quero colocar uma luz sobre isso. Estou disposta, né? Uma pessoa assim, ela é uma pessoa corajosa, que quer olhar para as suas dores, né? Uma pessoa que tem uma dependência emocional, que tem essas dores emocionais, que é agradadora demais, que é salvadora demais, boazinha demais, né? Quer olhar, porque sente que há travas em sua vida, em muitas situações, nas relações com o trabalho, nas relações com o dinheiro, nas relações
de amizade, nas relações que é a vida em si, né? E aí, nos relacionamentos amorosos, relacionamentos sexuais, no relacionamento com pais, filhos, então é importante o relacionamento consigo mesma, olhar para essas emoções, para essa criança, para entender o que aconteceu, qual é o meu motivo, qual é a razão de eu estar vivenciando isso e viver situações com pessoas que invalidam, pessoas que a gente rotula então de narcisista, de outros rótulos, para que eu pare de rotular que um é vítima, um é algoz, para que eu possa olhar, todos são pessoas, apenas cada um vivendo a sua história, mas o importante é o que aconteceu comigo e agora como adulta, como eu posso resolver, porque graças à mãe, ao pai, eu estou aqui como adulta e agora eu posso me dar o acolhimento, suprir as minhas necessidades emocionais que não tinha suprido. Agora eu tenho condições de olhar para isso, em vez de acusar que a culpa é desse, daquele outro, né? E em vez de ir excluindo, dizendo, esse não serve, essa não serve, isso não é bom, mas estou sofrendo. É limpar essas travas, é entender onde o fluxo da minha vida está bloqueado. E olhar para dentro de si, para as emoções, para aquela menina que você foi um dia, aquela criança interior, para entender e como você então vai lidar com pessoas que classificamos aqui, né, narcisista, mas para poder chegar ao momento de dizer, nossa, eu não preciso colocar rótulos, cada pessoa é do jeito que ela é, mas hoje eu entendo as relações, o porquê vivenciei isso, vejo a força que aquela dor me trouxe para que eu pudesse então, hoje por exemplo, eu mesma poder ensinar mulheres, orientar, mentorar através dessa jornada online as mulheres que sofrem com suas emoções, com essas dependências, curar suas crianças, trazer essa adulta amadurecida para viver o melhor em suas vidas. Então, esse é o principal objetivo, é não ficar rotulando e vivendo e levando assim sem compreensão, né? Saber como lidar, como relacionar-se, né? Então, a gente pode olhar para isso, deve olhar, né? E a coisa que muitas vezes as pessoas não querem fazer, né? Não querem nem ouvir um assunto. Às vezes é melhor eu simplesmente tentar dizer que não aguento mais o sofrimento, as situações difíceis, mas que não é culpa minha, é a vida, é os outros, mas eu continuo repetindo situações dolorosas. Que tal parar de repetir, vendo o que existe em mim, que eu possa curar e saber me relacionar melhor para mudar a minha história daqui para frente. Isso é possível. E aí eu te convido a você ingressar nessa jornada online de autoconhecimento, crescimento pessoal através do pensamento sistêmico. O link está na descrição desse vídeo. E se você quiser realizar outros atendimentos ou cursos, também estão na descrição desse vídeo. No mais, me deixa entender, você está vivenciando situações assim de relações difíceis na vida que não sabe como melhorar? Deixa um comentário para mim. Também curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Um abraço de boas vibrações e espero te ver nesse curso online.